eu vou falar-vos da vertente contenciosa relacionada com o arrendamento urbano e com as ações possessórias. A abordagem concebida para esta apresentação e para este debate vai ser a seguinte: em primeiro lugar vamos falar sobre as ações de despejo, sobre os procedimentos especiais de despejo e sobre as ações executivas. Em segundo lugar vamos fazer uma breve referência sobre as medidas excepcionais e transitórias que têm vindo a ser publicadas desde o mês de março do corrente ano no âmbito da epidemia Covid-19 e que estão diretamente relacionadas com a suspensão destes procedimentos judiciais e extrajudiciais. Posteriormente irei dar a palavra aqui à minha colega, a doutora Cristina Bogado, para falar sobre as ações de preferência e depois voltarei a falar com vocês sobre o contencioso relacionado com as ações possessórias. Conforme podem verificar pelo quadro que ora se anexa, no âmbito do arrendamento urbano temos uma verdadeira panóplia de meios judiciais e extrajudiciais ao alcance das partes, com vista a obterem quer a cessação dos contratos de arrendamento, quer a entrega dos imóveis locados, quer o cumprimento coercivo das obrigações pecuniárias. Pelo que aquela máxima que muitas vezes utilizamos, que cada caso é um caso, no arrendamento urbano reveste-se de especial significado, isto porque cada parte terá que fazer um diagnóstico concreto da sua situação e verificar qual a opção, qual o meio jurídico que melhor se adapta à concretização dos seus interesses. Sendo assim, conforme podem verificar, os procedimentos específicos ao alcance das partes são essencialmente 5. A ação de despejo numa dupla vertente, ou seja, quando é o meio que a lei impõe como obrigatório para fazer cessar a relação locatícia, e nos demais casos, quando as partes consideram que é a opção mais adequada para alcançar os seus objetivos. Depois temos a ação executiva para entrega de imóvel e a ação executiva para pagamento de quantia certa, que tem na base ou uma sentença judicial que não foi acatada pelo arrendatário, ou que também pode ter na sua base um documento particular autenticado que importa o reconhecimento de uma obrigação pecuniária ou o compromisso de proceder à entrega do imóvel numa determinada data. Depois temos um meio autónomo, uma outra ação executiva para pagamento de quantia certa fundada em determinados documentos a que a lei atribui força executiva e que se encontra prevista no artigo 14º do A do NRAU e que oportunamente voltaremos a falar sobre ela. E depois temos os procedimentos especiais de despejo que se destinam à efetivação e concretização do despejo, no âmbito do qual esse pedido poderá ser acumulado também com o pedido de pagamento de rendas, encargos ou despesas, que é a situação prevista no artigo 15º, número 5 do NRAU, conforme também passaremos depois mais tarde a falar um bocadinho sobre esta situação. Ora bem, a ação de despejo vem referida no artigo 14º da Lei nº 6/2006, como se destinando a cessar a situação jurídica do arrendamento sempre que a lei imponha o recurso à via judicial. E que situações são estas em que a lei impõe o recurso à via judicial? São essencialmente as questões que estão relacionadas com a resolução do contrato de arrendamento. Isto porquê? Porque o BNA não é nenhuma entidade jurídica, judicial, e por conseguinte não tem legitimidade para decretar a resolução dos contratos de arrendamento, como também não tem legitimidade para apreciar pedidos de indemnização que sejam fundados ou que sejam solicitados pela parte, como também não tem legitimidade para apreciar os incidentes que são deduzidos no próprio procedimento especial de despejo e que vão determinar depois a remessa obrigatória do processo para tribunal. A título de exemplo, as situações em que é imposto
O recurso à via judicial são as situações que se encontram previstas no artigo 1083, número 2 do Código Civil, nomeadamente quando existe uma violação das regras de higiene, sossego ou vizinhança, quando existe uma utilização do imóvel locado contrária à lei, quando o imóvel locado é utilizado para um fim diverso daquele que foi contratualmente estabelecido entre as partes, quando o imóvel não é utilizado por um período superior a um ano, isto com as ressalvas previstas no número 2 do artigo 1072, e ainda nas situações em que há uma cessão total ou parcial, temporária ou permanente do gozo do imóvel, quando a mesma é ineficaz, inválida ou ilícita perante o senhorio. Estou-me a lembrar agora de outras situações que poderemos aqui invocar e com base nas quais é obrigatório o recurso à via judicial para a solicitação dos pais, nomeadamente quando se pretende obter a resolução do contrato de arrendamento por alteração das circunstâncias, quando se pretende invocar a anulação do contrato de arrendamento por erro ou por dolo, ou ainda quando é o próprio arrendatário que também pretende invocar a resolução do contrato de arrendamento nos termos e ao abrigo do artigo 1083 do Código Civil. Depois, a ação de despejo também é um meio que se destina a cessar a situação, a fazer cessar a situação jurídica do arrendamento, sempre que se considere que é um meio alternativo mais adequado. E aqui a situação mais controversa reporta-se à resolução do contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas, que se encontra prevista no número 3 e no número 4 do artigo 1083 do Código Civil, e que são estas situações que se encontram aí identificadas. E isto porquê? Porque esta é a única situação em que é possível obter a resolução extrajudicial através do procedimento especial do despejo. O entendimento defendido inicialmente por alguma doutrina e jurisprudência que determinava uma imposição no sentido de apenas se dever recorrer à ação de despejo nas situações em que a lei impõe o recurso à via judicial, é de facto incompatível com o direito constitucional de acesso aos tribunais consagrado no artigo 20 da Constituição, conforme atualmente já vem sendo defendido pela nossa doutrina e jurisprudência. Eu concordo pessoalmente com esta opção, ou seja, as partes devem livremente decidir qual é que é a via que pretendem optar para obter a resolução do contrato de arrendamento com base na falta de pagamento de rendas. Isto até porque existem situações em que logo à partida se torna inviável e ineficaz o recurso à resolução extrajudicial do contrato através do procedimento especial de despejo. E que situações podem ser essas? Quando não existe um contrato de arrendamento redigido a escrito. Ora bem, nestas situações, e porque o procedimento especial de despejo impõe que seja apresentado o contrato de arrendamento, é logo impossível avançar para a resolução dos contratos através do procedimento especial de despejo. Outra situação em que é logo inviável o recurso ao procedimento especial de despejo. Por exemplo, quando as partes pretendem acumular vários fundamentos para obter a cessação do contrato, nomeadamente a resolução do contrato, por falta de pagamento de rendas ou por outro motivo, em que também cumulativamente querem invocar a denúncia do contrato, ou por falta para habitação própria ou permanente, ou para a realização de obras de demolição, mais outras situações em que poderá ser logo inviável à partida o recurso ao BNA. Quando se pretenda acionar os fiadores para os mesmos serem responsáveis pelo custo de pagamento das rendas que estão em dívida. No BNA e no procedimento especial de despejo não é possível serem acionados os devedores subsidiários, nomeadamente os fiadores. Nessas circunstâncias, as partes devem logo de início recorrer à ação de despejo. Outras situações em que logo à partida também não é aconselhável o recurso ao BNA, são quando existam dificuldades inerentes
à notificação dos réus nos casos em que se desconheça o seu paradeiro. A ação de despejo tem determinados requisitos, vamos agora indicar, ou seja, a ação de despejo segue a forma de processo comum declarativo, o valor da ação é o valor da renda 2 anos e meio, acrescida do valor das rendas em dívida ou do valor da indenização, quando pessoante o que for superior. O tribunal competente para a ação de despejo é o Tribunal da Situação dos Bens. Na pendência da ação de despejo, as rendas que se forem vencendo devem ser liquidadas e depois ainda no âmbito da ação de despejo, temos assim, podemos dizer, enxertado um incidente que vem determinar o despejo imediato. Se as rendas, no âmbito da ação de despejo, se as rendas, os encargos ou despesas vencidas por um período igual ou superior a 2 meses não forem liquidadas, é conferida ao senhorio a faculdade de requerer o incidente de despejo imediato. E então aí o arrendatário deve ser notificado para proceder ao pagamento em falta no prazo de 10 dias, bem como da indenização devida. Em caso de incumprimento, ou seja, caso o arrendatário não proceda ao pagamento dessa quantia, poderá haver um deferimento ao pedido por parte do tribunal e o tribunal decretar o despejo imediato e aí é extraída uma certidão com base na qual se pode avançar para uma execução para entrega de imóvel. Olha, o objetivo do legislador ao incluir aqui dentro desta ação de despejo enxertar aqui este incidente, pensamos que não foi outro senão o de permitir que alguém gratuitamente desfrutasse do imóvel durante o longo período que pode demorar uma ação de despejo. A situação esta poderia acarretar para o senhorio um dano irreparável, dado que em determinadas situações os arrendatários não possuem os bens necessários ou a capacidade financeira necessária para proceder posteriormente ao pagamento dos valores em dívida. Por outro lado, conforme nós aqui pusemos aqui no último parágrafo deste PowerPoint, nós fazemos referência expressa que o Tribunal pode decretar. Isto porquê? Porque esta norma do artigo 14º, número 5 do NRAU já foi objeto de vários acórdãos pelo Tribunal Constitucional, que vem limitar a interpretação dada a esta cláusula, no sentido de que o despejo imediato com fundamento na falta de pagamento de rendas não é automático, ou seja, depende da livre apreciação do juiz e só deverá ser decretado nas seguintes situações: quando não existe oposição por parte do arrendatário, quando os fundamentos de defesa apresentados em nada afetem a obrigação do pagamento de rendas e ainda quando os fundamentos invocados mais não sejam do que uma forma de protelar o gozo de uma forma injustificada. Passando agora para a ação executiva para a entrega de imóvel arrendado. A efetivação do despejo pode ser obtida através da execução para entrega de coisa imóvel arrendada e os títulos que podem servir de base a esta execução são os seguintes: a sentença judicial condenatória, a certidão judicial obtida no incidente de despejo imediato que acabamos de fazer referência e ainda os documentos exarados ou autenticados por notário ou por outras entidades ou profissionais que importem o reconhecimento da obrigação de entrega do local arrendado. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos acordos de revogação de contratos de arrendamento que revistam esta forma e no âmbito dos quais o arrendatário se tenha comprometido a proceder à entrega do imóvel em determinada data. Portanto, se isso aí acontecer, é conferida a faculdade à parte ou ao senhorio de avançar diretamente para uma ação executiva. As ações executivas para a entrega de imóvel arrendado são aplicáveis as disposições relativas à execução para entrega de coisa certa, com as especificidades constantes dos artigos 863 a 866 do Código de Processo Civil. De facto, estas ações executivas para a entrega de imóvel arrendado têm algumas especificidades em relação às demais ações
executivas para a entrega de coisa certa. Queria aqui também vos dizer que estas ações executivas podem se suspender em determinadas circunstâncias, por iniciativa do executado, se for apresentada oposição à execução, quando a mesma se funde em título executivo extrajudicial, e também ainda quando no mesmo prazo que é conferido ao executado para deduzir a oposição, o mesmo venha requerer o deferimento da desocupação do locado para a habitação por razões sociais imperiosas. A ação executiva pode suspender também por iniciativa do agente de execução, que vai fazer a concretização desta entrega nas seguintes situações. Nos casos de arrendamento para habitação, quando se demonstre por atestado médico que a diligência coloca em risco de vida a pessoa que se encontra no local, situação esta que se encontra prevista no artigo 863, número 3 do Código de Processo Civil, e ainda também sempre que o ocupante do imóvel que não tenha sido ouvido na ação declarativa exiba determinados documentos datados com data anterior ao início da execução. E que documentos podem ser estes? Por exemplo, um contrato de arrendamento que seja apresentado ao agente de execução pelo ocupante que está no imóvel, um contrato de arrendamento assinado pelo senhorio, pode ser um contrato de subarrendamento, pode ser um contrato de cessão, pode ser um contrato de comodato e, portanto, sempre que ocorra uma destas circunstâncias, o agente de execução pode ter a iniciativa de proceder à suspensão desta ação executiva. Relativamente à ação executiva para pagamento de quantia certa, os títulos que podem servir de base à mesma são as sentenças judiciais, estão previstas na linha do número 12 do artigo 703 do Código de Processo Civil, os documentos particulares exarados ou autenticados por notário ou por outras entidades profissionais que importem ao reconhecimento da obrigação, nomeadamente podemos estar aqui a falar de uma declaração de dívida que reviste desta forma, também de um acordo de revogação do contrato de arrendamento em que, para além da obrigação de se proceder à entrega do imóvel, o arrendatário também se confessa devedor de determinada importância, e também podem servir de base à ação executiva determinados documentos a que a lei atribuiu força especial. E que documentos são esses? São aqueles que estão relacionados com aquela ação executiva para pagamento de quantia certa que se encontra prevista no artigo 14º-A da Lei nº 6/2006, ou seja, o contrato de arrendamento acompanhado das notificações que se encontram aqui expostas ao arrendatário e ao fiador dos montantes das rendas em dívida constitui, digamos, um título de natureza complexa ao qual é atribuída a forma executiva nos termos e ao abrigo do disposto na linha D do número 1 do artigo 703 do Código de Processo Civil. Muitas vezes nós na prática recorremos muito a esta ação executiva que está aqui individualizada pelo artigo 14º-A da Lei 6/2006, isto para vos dar alguns exemplos, por exemplo, nas situações em que o arrendatário desocupa o imóvel, abandona o imóvel, mas ficaram valores em dívida. Aí avançamos para esta ação executiva, diretamente para esta ação executiva para pagamento de quantia certa. Se imaginar um acordo de revogação de um contrato de arrendamento que não é cumprido pelo arrendatário, aí a parte pode recorrer ao BNA para obter a entrega coerciva do imóvel e pode simultaneamente avançar com esta ação executiva. Antecipando um pouco as coisas, porque é que eu digo que esta ação executiva é mais utilizada em detrimento da acumulação que pode ser apresentada junto do BNA. É que no âmbito desta execução pode-se avançar contra os fiadores e de certa forma é muito mais rápida e ganha-se muito mais tempo. Depois, relativamente aos procedimentos especiais de despejo, o procedimento especial de despejo é definido no artigo 15º, número 1, como um meio que se destina a efetivar a cessação do arrendamento, independente do fim a que este se destina,
quando o arrendatário não desocupa o local na data prevista na lei ou na data fixada por convenção entre as partes. Aqui o contrato de arrendamento já seus termos. O que acontece é que o imóvel não foi voluntariamente entregue ao senhorio na data prevista na lei, por exemplo, nos casos em que ocorre a caducidade ou uma oposição à renovação, ou na data fixada por convenção entre as partes, nos casos em que há um contrato ou um acordo de revogação do contrato de arrendamento. E que documentos são estes que podem servir de base ao procedimento especial de despejo? Em caso de revogação, o contrato de arrendamento acompanhado do acordo previsto no número 2 do artigo 1082 do Código Civil. Em caso de caducidade pelo decurso do prazo, o contrato de arrendamento do qual consta o prazo e que o mesmo não está sujeito à renovação. Em caso de cessação por oposição à renovação, o contrato de arrendamento acompanhado da comunicação prevista no número 1 do artigo 1097 ou no número 1 do artigo 1098. Em caso de denúncia por comunicação do senhorio, o contrato de arrendamento acompanhado das comunicações previstas na linha C do artigo 1101 ou do número 1 do artigo 1103 do Código Civil. Em caso de resolução por comunicação, o contrato de arrendamento acompanhado do comprovativo da comunicação prevista no número 2 do artigo 1084 do Código Civil e em caso de denúncia pelo arrendatário nos termos dos números 3 e 4 do artigo 1098 do Código Civil e dos artigos 34 e 53 da Lei 6/2006, o comprovativo da comunicação da iniciativa do senhorio e o documento de resposta do arrendatário. Especificidades do procedimento especial de despejo. O procedimento especial de despejo só pode ser utilizado caso se comprove que se encontra liquidado o imposto de selo ou as rendas tenham sido declaradas em sede de IRS ou IRC relativas aos últimos 4 anos. O pedido de pagamento de rendas, encargos ou despesas pode ser deduzido cumulativamente com o pedido de despejo, desde que tenha sido comunicado previamente ao arrendatário o montante em dívida, a situação que vamos ver a seguir e, como eu digo, nós na prática muitas vezes não o utilizamos. O procedimento especial de despejo só pode ser utilizado contra os arrendatários e não se aplica quando esteja em causa um pedido dirigido contra um devedor subsidiário, nomeadamente o fiador. Este é um dos motivos pelos quais não utilizamos muito esta acumulação de pedidos no âmbito do procedimento especial de despejo. Em caso de existência do pedido de pagamento de rendas, despesas ou encargos, o procedimento persegue quanto ao pedido de desocupação do locado. As rendas que se forem vencendo na pendência do procedimento especial de despejo devem ser depositadas nos termos gerais. É obrigatória a constituição de advogado para a dedução da oposição, bem como para todos os atos processuais subsequentes à distribuição do procedimento. Aos prazos aplicam-se as regras previstas no Código Civil, não havendo lugar à sua suspensão durante as férias judiciais, nem a qualquer dilação. Os atos a praticar pelo juiz assumem caráter urgente e o tribunal competente para todas estas questões suscitadas é o Tribunal da Situação do Locado. Ora, aqui está, neste PowerPoint, está aqui um pouco como é que se processa esta acumulação de pedidos no BNA e que eu digo que realmente não é, na prática, muito prática de ser utilizada. Isto porque quando haja acumulação é necessário previamente comunicar ao arrendatário através das comunicações previstas nos artigos 9 e 10º da Lei 6/2006 o montante em dívida. O pedido de pagamento de rendas, encargos ou despesas só pode ser deduzido contra os arrendatários e não contra os fiadores. E, caso o arrendamento tenha por objeto a casa de morada de família, os pedidos devem também ser deduzidos contra os respectivos cônjuges. Ora, o Decreto-Lei 1/2013, no artigo 12º, vem definir como é que depois isto se processa na prática, ou seja, vem estabelecer a tramitação específica da execução para pagamento de quantia certa que vai ocorrer depois dos seus termos no Tribunal. Ou seja, todo este conjunto de documentos vão ser remetidos pelo BNA para o Tribunal, valem como um requerimento idóneo para se iniciar a execução.
este é outro dos motivos pelo qual muitas vezes também não recorremos mais uma vez a esta situação. Isto porquê? Porque se as partes têm a faculdade de avançar diretamente com a ação nos termos do 14A do NRAL, não vale a pena estar a perder tempo com esta tramitação toda. Depois, a decisão do BNA, ou seja, o BNA vai converter o requerimento de despejo em título para desocupação do local nas seguintes situações. Quando o arrendatário depois notificado não produz oposição no respectivo prazo ou também no mesmo prazo não suscita a questão do deferimento da desocupação, quando seja deduzida a oposição mas não preste caução no valor das rendas em cargo ou despesas em atraso até um valor máximo correspondente a 6 rendas, e ainda quando na pendência do procedimento especial de despejo não proceda ao pagamento ou ao depósito das rendas que se forem vencendo. E aqui, com a emissão deste título de desocupação, termina, como costumamos muitas vezes dizer, a fase extrajudicial do procedimento especial de despejo. Isto porque dentro deste procedimento especial de despejo suscita-se depois uma fase judicial que vai sempre ser suscitada caso as partes adotem um dos seguintes comportamentos. Por parte do requerido ou do arrendatário, caso seja deduzida a oposição ao pedido de despejo, isto determina a remessa imediata do processo para distribuição em tribunal. Quando o agente de execução pretenda avançar com o requerimento para autorização judicial de entrada imediata no domicílio, também deverá requerer ao tribunal essa autorização. Quando seja invocado um pedido de suspensão do despejo, também esta questão tem que ser analisada e ponderada pelo tribunal. Também nas situações em que há o pedido de deferimento da desocupação por parte do requerido ou do arrendatário, o processo também é remetido para o tribunal. E também quando o arrendatário invoca a impugnação do título de desocupação com fundamento na violação das comunicações previstas nos artigos 9º, 10º e 15º da Lei 6/2006, o processo também é remetido para o tribunal. Esta questão aqui da impugnação é muito importante, porque a procedência ou não do procedimento especial de despejo, que costuma-se dizer, como nós dizemos, depende do trabalho que é feito lá atrás, depende das comunicações e da exatidão com que as comunicações são feitas. Isto porque se houver um erro na concretização dessas comunicações, tudo se passa como se nada tivesse acontecido, como se a parte não fizesse nada, e é declarado extinto o procedimento especial de despejo. Por outro lado, os autos ainda vão ser remetidos à distribuição, sempre que seja suscitada qualquer questão para a qual seja necessária a intervenção do Tribunal. A Lei nº 13/2013 de 2002 vai criar uma matéria de injunção em matéria de arrendamento que se destina a efetivar os direitos dos arrendatários em determinadas situações. Contudo, nós nesta fase ainda não vamos falar da mesma, até porque não só não foi criado este balcão nacional das instruções, como também esta matéria deve ser objeto de diploma próprio que ainda não foi publicado. Por isso não nos vamos aqui alongar nesta matéria. Relativamente ao regime da suspensão das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos para entrega de imóvel, ou seja, na sequência destas medidas que têm-se vindo a ser aqui adotadas nestes períodos excepcional e transitório da Covid-19. A Lei 58A/2020, 30 de setembro, veio alterar o artigo 8º da Lei 1A/2020 e veio determinar que ficam suspensos até 31 de dezembro de 2020 a produção dos efeitos das denúncias dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, a caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, a produção dos efeitos de revogação de oposição à renovação, também o prazo indicado no artigo 1053, e ficam suspensas também a execução de hipoteca sobre imóvel que constitua a habitação própria e permanente do executado.
Ora, o que é que eu aqui vos quero transmitir? O que eu vos quero aqui transmitir é que, na prática, não existe qualquer impedimento a que, na pendência deste período excepcional e transitório, o senhorio não proceda aos atos de denúncia dos contratos de arrendamento, à invocação da caducidade ou à oposição à renovação dos contratos. Isto é, aliás, se não o fizer, nos casos, por exemplo, da oposição à renovação, o contrato renova-se automaticamente. Portanto, estes atos têm que ser praticados. O que fica suspenso são os efeitos desses atos que tenham ocorrido no período compreendido entre março agora a dezembro de 2020. Queria também aqui vos dizer o seguinte, é que esta suspensão está atualmente pendente da verificação de uma condição obrigatória, que é o pagamento das rendas respeitantes aos meses de outubro a dezembro de 2020, sob pena de assistir ao senhorio a concretização da efetivação do despejo. Ou seja, se as rendas não forem liquidadas, este regime de suspensão não se verifica. Há uma exceção a esta regra, que são os arrendatários que se encontrem abrangidos pelo regime da moratória ou pelo pagamento de das rendas não habitacionais nos termos da Lei 4C/2020. Por outro lado, a Lei 16/2020, de 29 de maio, veio editar a Lei 1A/2020, 19 de março, um artigo 6º-A, cuja linha C vai determinar o seguinte, que ficam suspensos no decurso do período de vigência do regime excepcional e transitório as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de imóvel arrendado, quando o arrendatário, por força de decisão judicial a preferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Isto aqui tem suscitado várias questões, no sentido de saber, mas é possível ou não é, se avançar com as ações de despejo ou os procedimentos, o que é que se passa? Ora bem, relativamente às ações de despejo, durante este período excepcional, não existe qualquer impedimento à propositura das mesmas, desde que o fundamento se tenha verificado em data anterior, ou seja, contemporâneo à decretação da situação excepcional. Exemplo, falta de pagamento de rendas vencidas em data anterior a 1 de abril de 2020, a falta de pagamento de rendas a partir de 1 de abril de 2020, desde que os arrendatários não estejam sujeitos ao regime da moratória, e a resolução dos contratos pelas causas que nós já indicámos ali atrás, no 1083, no número 2 do Código Civil. Também não existe qualquer impedimento à propositura de ações de despejo com fundamento na denúncia dos contratos de arrendamento. Quais são as exceções e quais são aquelas situações em que não se pode avançar com ações de despejo? São aquelas situações em que os arrendatários beneficiem do regime da moratória, que estão previstas nos artigos 3º, 7º e 8º da Lei 4C/2020, e também as situações previstas no artigo 8º-A da Lei 1A/2020, que são aquelas situações em que foi imposta ou decretada legalmente ou através de uma medida administrativa o encerramento das instalações e estabelecimentos comerciais. Relativamente aos procedimentos especiais de despejo em relação a esta matéria, temos que fazer aqui uma distinção entre aquelas situações que se encontram previstas no artigo 8º que já falámos, ou seja, aquelas situações em que os efeitos da revogação, da caducidade ou da denúncia operam no período compreendido entre março e dezembro de 2020, e aí de facto o senhorio tem que aguardar até o dia 31 de dezembro para efetivar a concretização do despejo, e aqueles outros procedimentos especiais de despejo que foram instaurados em data anterior àquela em que foram decretadas as medidas excepcionais e que se podem reportar a qualquer das situações previstas na linha no número 2 do artigo 15º, ou seja, havia procedimentos especiais de despejo a correr quando foram decretadas estas medidas, e também os procedimentos especiais de despejo que podem ser instaurados na pendência da atual situação e que são aqueles que respeitam quer a linha E, a resolução do contrato de falta de pagamento de rendas vencidas em data anterior a 1 de abril, e às situações previstas na linha F, que é a denúncia do contrato pelo arrendatário, que são situações previstas no número 2 do artigo 15º. O que é que acontece quando estão pendentes estes procedimentos especiais de despejo? Nestas situações,
apenas não deverá ser efetivado o despejo quando o arrendatário, por força de decisão final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Sendo assim, e em conclusão, a linha C do número 6 daquele artigo não se aplica aos contratos de arrendamento para fins não habitacionais e também não se aplica aos contratos de arrendamento para fins habitacionais, desde que a decisão a preferir não resulte para o arrendatário uma situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. Nem poderia ser de outra maneira. Vamos imaginar um procedimento especial de despejo ou uma execução que se encontra pendente e que foi decretada por falta de habitação própria ou permanente do arrendatário. Não faz sentido dizer que a mesma se encontra suspensa ou que não pode ser concretizada a efetivação do despejo. Ou no caso, por exemplo, das situações em que foi o próprio arrendatário a denunciar o contrato de arrendamento e a dizer que se compromete a proceder à entrega do imóvel em determinada data. Também não faz sentido ser paralisado estes procedimentos coercivos, digamos assim, para a entrega dos imóveis. O que eu também vos quero dizer é que não estamos aqui perante uma suspensão automática das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e das execuções para entrega. Isto porque terá que existir uma iniciativa nesse sentido por parte do arrendatário ou do agente de execução, que quando for verificar se concretiza ou não a diligência, se verifica ou não alguma destas situações, ou seja, fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. E nem faria sentido de outra forma que fosse decretada uma suspensão automática destes procedimentos quando a própria parte não tem a iniciativa de a requerer.